A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que Deus possa estar abençoando você a cada dia mais e mais. Em nome de Jesus, nesse momento estou aqui para mais um vídeo em nosso canal. E desde já eu quero pedir a você para estar deixando o joinha no vídeo. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo a nova notificação sempre que houver uma postagem aqui em nosso canal. E vale compartilhar, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça do Senhor, nosso Deus, através deste canal. Hoje eu vou estar aqui trazendo um conteúdo muito importante. É o conteúdo da palavra de Deus que está em João, primeira epístola de João, primeira epístola universal de João, capítulo 5 e o versículo de número 16. Vamos ler também o 17 e o 18. Primeira epístola de João, que diz assim: Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para morte, ora, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para morte, há pecado para morte, e por estes não digo que ore. E toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhes toca. Meu amado irmão, minha amada irmã, esta palavra aqui é uma palavra muito importante. Aqui está falando sobre o tipo de pecado que pessoas praticam, que nós devemos orar. E também há pecado que quando nós vemos pessoas pecando, nós não podemos orar por essas pessoas. Por quê? Porque se nós orar, o que acontece? Nós estamos sendo participantes desses mesmos pecados dessas pessoas. Interessante, né? Por quê? Porque essa pessoa não está em comunhão com Cristo. Então aqui a palavra do Senhor fala que há pecado que é para a morte. E aqui diz assim: aconselho que nem ore por o tal que pratica pecado que é para a morte. Então, meu amado irmão, o que acontece? Quais são os pecados que é para a morte? Tem muitos pecados que é para a morte. Por exemplo, o pecado que não é para a morte é aquele pecado que muitas das vezes a pessoa está pecando e você percebe que a pessoa está praticando o pecado, mas de forma inocente. A pessoa muitas das vezes nem sabe que aquilo é pecado. Mas no momento que a pessoa tem consciência de que está pecando, então o que acontece? Ela está praticando um pecado que é para a morte. E quais são os pecados que é para a morte? Por exemplo, você ter ódio em seu coração é pecado para a morte. A pessoa praticar o adultério é pecado para a morte. A prostituição, pecado para a morte. A blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo, é pecado para a morte. Então, tudo isso aí é pecado para a morte. Agora, se a pessoa
se arrepender do pecado, aí sim, aí a pessoa verdadeiramente pode ter vida. O único pecado que a Bíblia fala que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque no momento que a pessoa peca, que a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, isso significa que a pessoa já perdeu a fé, já não tem mais o temor de Deus na vida dela. É uma pessoa que totalmente está com a mente cauterizada, desviada dos planos do Senhor. Então, para essa pessoa já não tem mais jeito. E nós vemos que muitas pessoas já blasfemaram contra o Espírito Santo. E para essas pessoas não tem mais jeito. A Bíblia fala sobre isso. Agora, é claro que a gente não vai estar aqui apontando quem blasfemou, quem não blasfemou, porque esse julgamento, é claro, né? Cabe ao Deus Todo-Poderoso. Deus, ele sabe de todas as coisas, mas com certeza você pode analisar no mundo que nós vivemos que há pessoas que realmente já blasfemaram há muito tempo contra o Espírito Santo. E para essas pessoas não tem mais jeito. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Agora, quando a pessoa verdadeiramente ainda tem o temor de Deus no coração, quando a pessoa verdadeiramente tem o respeito, tem aquela reverência por Deus, pela palavra de Deus, então para essa pessoa, mesmo que ela ainda esteja vivendo no pecado, então para essa pessoa ainda tem a chance dela verdadeiramente se aproximar de Deus, se humilhar diante de Deus e confessar os seus pecados e assim verdadeiramente ter uma nova vida com Cristo Jesus. É claro que eu estou falando aqui de pessoas que são cristãs. Não estou falando de pessoas que não é cristãos, né? Porque a palavra aqui, o direcionamento da palavra aqui é para cristãos. Para cristãos que vivem pecando. Então, o que acontece? A palavra do Senhor também diz aqui no versículo 16, ou seja, no versículo 18, melhor dizendo, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Tá vendo aí? Todo aquele que é nascido de Deus, ele não peca. Por que está falando que não peca? Mas o mesmo João não fala que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso? E a palavra de Deus não está na pessoa? Mas esse pecado que está falando aqui, irmão, é o pecado é, o pecado demasiadamente. É aquela pessoa que tem o prazer de viver no pecado. Agora, vamos dizer, a gente verdadeiramente vacilar, acabar caindo no pecado, praticar algum pecado, isso aí todos nós pecamos. Pecados que muitas das vezes não é para a morte. Por quê? Porque é um pecado que a gente peca de forma vacilante, não é aquele pecado que a gente tem o prazer de estar pecando todos os dias, entendeu? Então esse é o pecado que está falando. Aquele que é nascido de Deus não tem o prazer de viver demasiadamente no pecado, dissolutamente no pecado. Ele procura viver uma vida de santidade na presença do Senhor nosso Deus. E diz assim: mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhes toca. Tá vendo? Aquele que é gerado por Deus, gerado de Deus, conserva a si mesmo e o maligno não lhes toca. Esta palavra, o maligno não lhes toca, significa que aquele que verdadeiramente
é nascido de Deus, ele procura verdadeiramente conservar diante de Deus em santidade. E é o que acontece, o maligno não tem poder para escravizar essa pessoa no pecado. Uma vez que você entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, aí o que acontece? Jesus é quem vai estar agindo na sua vida. O Espírito Santo é quem vai estar te guiando. Já não é mais o pecado, já não é mais o maligno que vai estar guiando você para fazer coisa errada, mas é o próprio Deus que vai estar te guiando para que você faça aquilo que verdadeiramente agrada a Deus, aquilo que vai verdadeiramente gerar vida eterna para você. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço que você compartilhe com mais pessoas, deixe o joinha no vídeo. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Um forte abraço, beijo no coração, tchau, tchau, já fui!